Aleluia. Agora já é boa tarde? Aleluia. Bom dia, né? Ninguém almoçou ainda, né? Bom dia, Radicais Livres! Tem alguém animado aqui nessa manhã? Aleluia. Muito animado? Tem alguém? Aleluia. Estamos felizes, entusiasmados por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas estamos mais felizes ainda por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Fomos impactados pela primeira ministração do pastor Gustavo. Com certeza nesse dia o Senhor marcou para a sua vida, você como radical livre, para receber algo do Senhor, para você ser impulsionado, para você receber unção, receber capacitação, receber cada dia mais um aumento na sua fé por aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua rede, na sua célula. Então nós estamos vivendo esse ano maravilhoso, iniciamos esse ano de uma maneira poderosa, acreditando que ainda não vivemos tudo. É ou não é? Nós ainda não vivemos tudo aquilo que o Senhor de fato preparou. A grande certeza e a grande verdade é que o Senhor preparou algo maravilhoso para nós. Estamos caminhando em direção àquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Você crê nessa verdade? Amém? Então, como jovens apaixonados, jovens que são avivados, jovens ungidos, jovens cheios da graça, cheios do mover, cheios da presença, nós iremos acessar aquilo que o Senhor preparou em nome de Jesus nessa manhã, durante essa conferência, esse esquenta, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, para aqueles que não me conhecem, o pastor William já falou, eu sou o Patrick, sou pastor da Renovo Curitiba, também sou representante da Renovo Jovem. E nós temos aqui os irmãos da Renovo Jovem que vieram de Reserva, de Palmeira, de todas, Ponta Grossa, Curitiba estão aqui. Aleluia. Estamos juntos nesse mesmo propósito, nessa mesma unidade. Aleluia. Quero agradecer os irmãos que vieram. Certamente vocês serão muito abençoados em nome de Jesus. Queridos irmãos, gostaria de ministrar uma palavra que tem o tema chamados para permanecer. Aleluia. Talvez depois dessa convicção que nós cantamos, dessa palavra, dessa oração que nós cantamos aqui na frente, talvez essa palavra vai fazer mais sentido para a sua vida agora. Quantos creem aqui que foram chamados pelo Senhor? Eu e você, nós somos chamados para algo, para viver algo nesse mundo, para transicionar algo, aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas de certa forma, nós fomos chamados para permanecer na palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Mas para que nós possamos viver aquilo que o Senhor preparou, nós precisamos entender esse chamado para permanecer. Você foi chamado não simplesmente para viver algo, de certa forma sim, fomos chamados para viver, para desfrutar, mas também para permanecer. Ou seja, quando nós permanecemos, a verdade é que nós vivemos aquilo que o Senhor preparou. Quando você decide permanecer na palavra que foi liberada sobre a sua vida, quando você decide perseverar, ter a perseverança, a permanência daquilo que o Senhor falou, de fato eu e você acessamos aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. É por isso que eu defini e decidi juntamente com o Espírito Santo, colocar esse tema, porque nós fomos chamados para permanecer. Somos jovens destinados ao avivamento, estamos sendo conduzidos a esse avivamento, mas de certa forma nós precisamos permanecer para vivermos esse avivamento, para vivermos aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então o radical livre, escuta bem o que eu vou dizer para você, querido irmão. Radical livre, ele desfruta de tudo aquilo que o Senhor preparou, à medida que ele tem a compreensão que ele precisa permanecer. Diga para esse jovem que está ao seu lado, você precisa permanecer. Agora fala com voz de vencedor, no radical livre vencedor. Você precisa permanecer. Aleluia. O permanecer, queridos irmãos, olha para cá, jovem. O permanecer é a chave. O permanecer é a chave para desfrutarmos do sobrenatural. Quando você decide permanecer naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor colocou, você está com a chave
para adentrar no sobrenatural que o Senhor já liberou sobre sua vida. O permanecer é uma chave poderosa. Quando nós olhamos para a palavra, lá em Lucas 24, 49, a Bíblia fala, o Senhor, antes mesmo de subir aos céus, ser assunto aos céus, Ele diz, ei, esperem na cidade, permaneçam aqui, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, é uma orientação do Senhor, é uma direção de Jesus para aquele povo naquela época. Fiquem aqui, permaneçam. Ou seja, o Senhor estava entregando uma chave na vida daquele povo, estava entregando algo na vida daquele povo, para que eles pudessem viver o revestimento, viver o sobrenatural, viver aquilo que o Senhor de fato iria mandar, aquilo que Deus tinha prometido, a promessa viria. Mas de fato, aqueles homens, aquele povo precisava permanecer, precisava utilizar a chave que Jesus estava dando, permaneçam, até que do alto vocês sejam revestidos. Sabe, hoje nós vemos uma geração que muitas vezes não permanece, uma geração que muitas vezes, é como nós vivemos a geração do imediatismo, nós queremos, e muitas vezes nós não permanecemos naquilo que de fato foi proclamado, naquilo que foi dito, mas esse povo permaneceu, esse povo ficou, e a Bíblia fala, que eles estavam agora em Atos 2, e de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Mas por quê? Eles estavam perseverantes, eles permaneceram naquilo que foi dito. O Senhor está falando para nós aqui, talvez tem jovem, adolescente que está assim, será que vou, não vou, permaneço, saio, não fico, vou? Queridos irmãos, esse ano é um ano profético poderoso, aonde um legado está sendo transicionado. Eu quero dizer para você, quer viver algo novo? Permaneça onde você está, permaneça naquilo que o Senhor falou, porque algo poderoso, o sobrenatural, cairá sobre a sua vida. Aleluia, aplauda o Senhor. Sabe, os jovens de hoje em dia são taxados pelo mundo dos inconstantes, aqueles que não vão, aqueles que talvez não vão dar nada na vida, aqueles que não vão conseguir, mas eu e você, nós não somos taxados dessa maneira, nós somos colocados, nós somos confirmados por Deus, que nós somos jovens, aqueles que não retrocedem, aqueles que permanecem, aqueles que desfrutam, aqueles que avançarão e receberão o sobrenatural do Senhor. Nós somos assim, mas o mundo aí fora fala que nós somos os inconstantes, aqueles que não permanecem. Mas entenda, você foi chamado para permanecer. Permanecer. A vida de um radical livre deve ser uma vida de renúncia. A nossa vida deve ser uma vida de renúncia, para que possamos permanecer, porque o mundo aí fora, as coisas naturais, talvez não são nem coisas pecaminosas, mas coisas que nos tiram o foco, estão nos tirando dessa posição da permanência, da perseverança. Então um jovem, um radical livre, precisa ter uma vida de renúncia. Renúncia. Renúncia muitas vezes do ego, do eu, das coisas naturais, para viver o sobrenatural, queridos irmãos. Esse povo de Lucas 24, estavam ouvindo do Senhor, eles precisavam renunciar, talvez tinham muitas coisas para serem feitas, talvez eram outros convites para fazer, para aceitar, mas eles decidiram permanecer, e quando eles permaneceram, algo aconteceu. Da mesma forma você, quando você renunciar àquilo que de fato está tirando o foco da sua vida, perceba o agir de Deus, o mover de Deus, a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Você já é ungido, você já é chamado, mas agora permaneça na palavra que o Senhor liberou, permaneça naquilo que o Senhor está te chamando. Nós vemos que muitas vezes nós queremos as coisas rapidamente, de fato você precisa almejar as coisas, mas entenda, tudo tem seu tempo para as coisas acontecer, mas a única coisa que nós não podemos deixar é a permanência. Você não pode deixar de permanecer. Davi, quando foi ungido, demorou um tempo para ele assumir o reinado, ele decidiu permanecer. Da mesma forma você foi ungido, talvez de certa forma, você já recebeu uma palavra de Deus para o seu ministério, para você avançar, você recebeu uma palavra hoje aqui, mas entenda, para se materializar tudo isso que nós recebemos do Senhor, nós precisamos permanecer na palavra que foi ouvida, permanecer na palavra dita,
permanecer naquilo que de fato o Senhor está falando. Você sabe que nós olhamos para a Bíblia, para os homens de Deus, nós vemos José. José passou por tantas coisas, ele tinha um sonho, recebeu um sonho e sabia que aquilo se tornaria realidade. Mas a vida de José transformou de uma hora para outra, sim ou não? Não transformou, por quê? Porque há um processo, há uma caminhada, há algo que o Senhor vai nos colocando, muitas vezes as pressões do dia a dia, as coisas vão nos colocando para que sejamos forjados, para que comecemos a infiltrar as nossas raízes mais profundas, para que nós possamos ficar cada dia mais fortalecidos no Senhor. Então há um processo de Deus para a minha vida e para a sua, que muitas vezes você foi chamado, você foi escolhido, mas de certa forma você olha para a sua vida e fala assim: meu Deus, mas não está acontecendo, não estou vendo. Queridos, permaneça, porque o mesmo Deus que colocou a promessa sobre a sua vida, Ele é fiel para cumprir. É o mesmo Deus. Hebreus 13, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Números fala que Ele não é filho do homem para que se arrependa, nem para que minta. Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer aquilo que Ele falou sobre a sua vida. Então esses homens, Davi, José, entre outros que tem na Bíblia, sempre tiveram um processo. Eu quero dizer para você que os processos, muitas vezes são difíceis. Tem processos que são difíceis de se passar. Mas de fato, queridos irmãos, nós fomos chamados para atravessar esse processo, permanecendo na palavra que foi liberada. Sabe, antes da vitória, você sabe disso. Antes da vitória nós sempre temos o quê? A batalha, a luta. Nós temos. Antes da glória nós passamos pelo processo. É o deserto, mas eu quero dizer para você que muitas vezes nós achamos que o deserto é o nosso lugar, que agora nós paramos, estagnamos. Talvez você está tanto tempo já participando, você está tanto tempo já envolvido com os radicais livres, e até então você não teve aquela experiência poderosa. Você fala assim: acho que acabou o meu tempo. Eu quero dizer para você que não acabou. Você ainda não viveu tudo que o Senhor preparou. Existe algo liberado para a sua vida, mas permaneça. Permaneça acreditando que algo vai acontecer. Nós não fomos chamados para retroceder. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural do Senhor. O reino de Deus, acredita em mim, o reino de Deus, ele é constituído por jovens, por homens, por mulheres que não desistem, que não retrocedem, mas que estão firmados na palavra que foi liberado. A obra vai sendo construída, o edifício vai sendo levantado, à medida que as pessoas permanecem. Aqui é uma geração de jovens, de adolescentes que estão aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você: permaneça, que o edifício está sendo construído e você será usado. Você está sendo usado para que as próximas gerações recebam algo poderoso que os nossos antepassados, as pessoas lá atrás, receberam, estavam convictos. Você está sendo preparado para transicionar, para levar o evangelho, para levar a graça, para levar a salvação para outros jovens, para outros adolescentes. Mas a chave para a sua vida hoje é: acredite, permaneça. 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 Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Então, queridos, muitas vezes nós queremos fugir das pressões. Queremos fugir das coisas. Mas acredite em mim, as pressões nos moldam. As pressões nos tiram da naturalidade. As pressões nos tiram da superficialidade. Muitas vezes as pressões nos tiram do comodismo. Então talvez, eu não sei, talvez você está passando por momentos assim, de incerteza, mas eu quero dizer para você: permaneça. A forma de Deus nos tratar, a forma de muitas vezes Deus moldar as nossas vidas é mediante as pressões. É mediante as pressões. Muitas vezes nós queremos fugir, e nós queremos sair, e nós não queremos permanecer. Sabe, queridos, o permanecer é sinal de fidelidade a Deus por aquilo que Ele disse. Quando você permanece, está falando: eu acredito, Senhor, naquilo que o Senhor falou. Eu acredito em algo poderoso nesse ano. Nesse ano de 25 anos, radicais livres, eu acredito que algo poderoso vai acontecer. Então, quando você permanece, só está confirmando a palavra de Deus liberada. Quando você decide permanecer, você continua crendo que mesmo acontecendo várias coisas, mesmo a momentos difíceis,
você continua acreditando na palavra que foi liberada. Então o permanecer, queridos irmãos, o permanecer para você, jovem, adolescente, radical livre, precisa ser uma cultura. Nós precisamos ter a cultura de permanecer. E não é uma força que você faz para permanecer. Quando você tem a revelação, quando Deus fala ao seu coração, quando você acredita de fato naquilo que Deus falou, você permanece, sem força alguma. Nada te tira o foco, nada te transiciona para outro lugar, porque você está convicto. Então permanecer na sua vida é fruto de revelação daquilo que Deus falou na sua vida. E nós precisamos cultivar essa cultura. Por que eu insisto em dizer que nós precisamos permanecer? Porque o permanecer, queridos irmãos, o permanecer libera algumas chaves nas nossas vidas. Liberam chaves para nós acessarmos coisas. O permanecer, o primeiro ponto aqui, permanecer é fonte de toda a frutificação. Quando você decide permanecer, significa que agora você está com a chave da frutificação na sua vida. O permanecer é a fonte da frutificação para um radical livre. A Bíblia fala em João 15, versículo 4 e 5. Projeto para nós, por gentileza. João 15, do 4 ao 5, a Bíblia diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Aqui Jesus está dizendo: eu sou a videira. Jesus está dizendo: eu sou a videira. Sabe, a videira é responsável por quê? Por dar fruto, suco, vinho, ou seja, tudo aquilo que muitas vezes nós precisamos. Precisamos do alimento, precisamos do vinho que representa a alegria, precisamos de alegria. E Jesus está falando: eu sou a alegria que vocês precisam. Eu sou o fruto que você precisa. Jesus está falando: eu sou a videira. Então a responsabilidade da frutificação é tudo de Cristo. A frutificação na sua célula, a frutificação no seu discipulado, a frutificação na sua rede, tem tudo a ver com Cristo. Não tem a ver comigo nem com você. A frutificação tem a ver com Ele. Cristo é o responsável por trazer alegria, por trazer os frutos. Mas no versículo 4 ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Ou seja, o ramo não produz fruto. O ramo não produz fruto, quem produz é Cristo. E Cristo é a graça. A graça nos traz frutos que permanecem. Quando nós estamos inseridos num contexto onde nós participamos e vivenciamos do favor imerecido, acredite em mim, queridos irmãos, você começa a ver os frutos na sua vida, mas não são frutos passageiros, são frutos que permanecem. Mas nós precisamos estar aonde? Inseridos, enxertados, colocados em Cristo, na graça do Senhor. Eu não produzo fruto, você não produz fruto, mas Cristo produz, e nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, certamente, naturalmente, daqui a um tempo, à medida que você vai acreditando, entendendo, você vai começar a ver os frutos acontecendo na sua vida. Mas você precisa fazer o quê? Permanecer inserido em Cristo, ou seja, Cristo é a própria graça. Você precisa estar baseado na graça do Senhor, na graça do Senhor. A Bíblia fala em Tito 2, versículo 12, que a graça nos salva, mas ela também nos educa. E hoje talvez aqui o Senhor está nos educando ao quê? A permanecer. Talvez muitos de nós aqui demos aquela saidinha, não acreditamos tanto, ficamos um pouco balançados, estamos simplesmente participando de um movimento, mas eu quero dizer para você que avivamento não é evento, avivamento é permanência. Avivamento é permanência. Esteja inserido em Cristo, esteja inserido, porque naturalmente você começará a ver frutos na sua vida, no seu ministério. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, o resultado do fruto é a permanência em Cristo. Então é por isso que nós precisamos permanecer. A Bíblia fala em Gênesis 26 que Isaac permaneceu. Isaac permaneceu.
versículo 1 do capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia conta que houve uma grande fome naquele lugar. Ou seja, o ambiente estava desesperador. Houve uma grande fome. E quando o ambiente está um pouco desesperador, naturalmente o ser humano ele começa a tentar fazer alguma coisa. Começa a tentar colocar a mão para fazer. Ou quer fugir da situação, ou quer dar uma ajudinha para o Senhor, ou seja, alguma coisa ele quer fazer. Mas na vida de Isaac foi diferente. Porque Deus disse a Isaac que não era para ele descer ao Egito. Está acontecendo tudo isso aí. As coisas não estão fáceis, mas não desça no Egito. Não desça. Você sabe, o Egito aponta para o mundo. O mundo aponta para toda a naturalidade. Deus disse, não saia daqui. Permaneça onde você está. Não desça ao Egito. Não volte para a naturalidade. Não volte com os seus pensamentos naturais. Existe algo para acontecer, permaneça. E a Bíblia fala que Isaac permaneceu. Vamos ler do versículo 2. Versículo 2, 3, 4, 6, 12 e 13. Aleluia. Gravaram? 2, 3, 4, 6, 12 e 13. A Bíblia diz assim, do capítulo 26. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela. E serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha o versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Mas olha só, a palavra foi liberada, mas olha só o que Isaac fez. Versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Isaac permaneceu. A palavra foi liberada, Isaac entendeu, compreendeu e ele permaneceu. Queridos, você já recebeu a palavra. A palavra foi liberada para você. Agora nós precisamos fazer o quê? Permanecer. Porque a permanência vai nos levar aonde? Versículo 12 e 13. Semeou Isaac naquela terra. Quando você permanece, queridos irmãos, baseado na graça, você começa a fazer coisas não por você mesmo, mas porque você começa a ser impulsionado pela graça, pelo amor, pelo favor, por aquilo que o Senhor falou sobre sua vida, e você começa a fazer coisas. Mas não porque você é bom, porque existe uma graça, foi uma palavra liberada, você decidiu permanecer, agora isso está te impulsionando, está te catapultando para um ambiente novo, está te colocando em outro ambiente, o ambiente da entrega, o ambiente da semente, o ambiente da semeadura. Isaac agora recebeu a palavra, permaneceu, e agora ele começou a semear. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O permanecer, você está propício a receber a bênção do Senhor, a bênção de frutos. O versículo 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Pelo simples fato de ouvir a voz do Senhor e permanecer no chamado, permanecer naquilo que foi dito. Queridos, às vezes nós queremos avançar, mas nós não queremos permanecer. Nós queremos receber, ou seja, nós queremos a carteira e não o dono da carteira. Sabe, Efésios 1, versículo 3, a Bíblia fala que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Você já é abençoado, você já tem tudo que você precisa, mas muitas vezes nós não desfrutamos de quem é o Senhor, nós não permanecemos naquilo que o Senhor disse, nós queremos simplesmente as bênçãos virão, é consequência da permanência, a bênção virá, a bênção já é sua, a materialização de tudo aquilo que você precisa, na sua casa, na sua família, no seu ministério, já aconteceu nos céus. Agora permaneça crendo que as coisas irão acontecer. Então a permanência fala de frutificação. Quando você decide permanecer, você está pronto para experimentar a maior frutificação da sua vida. Quem permanece, avança. Quem permanece, frutifica. Quem permanece, cresce, avança, desfruta.
Mas o segundo ponto fala que permanecer é a prova da maturidade de um radical livre. Quando você decide permanecer, você está dizendo: eu tenho crescido no Senhor. Deus tem gerado algo em mim, tem feito algo na minha vida. Estou sendo cada dia mais parecido com Cristo. Quando você decide permanecer, você está dizendo isso, expressando isso. Cada dia mais eu estou contemplando a glória, e quando eu contemplo, eu estou sendo transformado diariamente. Mas essa transformação vem pelo fato de nós permanecermos. Você permanece olhando, você permanece observando a obra, você permanece olhando para Cristo, para a graça do Senhor, e essa graça vai te transformando. Isso é sinal de maturidade. O maduro não se distrai, mas o imaturo sempre está distraído por coisas. Mas o maduro permanece, ele está focado, ele sabe quem chamou, quem o arregimentou, ele sabe quem o alistou para essa obra. O maduro, e essa maturidade nós encontramos em Cristo, querido. Não saia daqui hoje falando para você mesmo: eu preciso ser mais maduro. Não. Para você se tornar cada dia mais parecido com Cristo, você precisa só olhar para a obra da cruz, só olhar para Cristo, e Ele vai nos transformando, vai trazendo a maturidade. A Bíblia fala que nós precisamos crescer em maturidade, precisamos crescer no conhecimento da graça. Então, quanto mais você conhece a graça, quanto mais você conhece Cristo, você vai se tornando um homem, uma mulher madura. A Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1, que nós temos, diante de nós foi colocado uma carreira, foi colocado algo diante de nós. Tem uma corrida proposta, tem uma corrida. Mas essa corrida só avança e só conclui, de fato, quem permanece. Quando você decide permanecer, essa corrida, você chega até o final. A Bíblia fala em Hebreus 12, versículo 1, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos com tão grande nuvem. Aleluia. Quem está ouvindo? Aleluia. Opa, voltou? Glória a Deus. Amém. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos com tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tenazmente nos assedia. Agora a Bíblia fala, o autor de Hebreus fala: corramos. Ou seja, tem uma carreira proposta, tem algo que foi colocado diante de nós. Nós estamos nesse momento poderoso, nesse momento propício, em avançarmos para um sobrenatural, para algo nunca visto antes. Ainda você não viveu tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Tem algo para você viver. Então existe uma carreira, existe uma corrida, existe algo proposto para a sua vida. Mas essa corrida, essa carreira que nos está proposta, deve ser executada de uma maneira que nós estamos falando. Não é de qualquer forma, não é da maneira que eu acho. Vamos para ver o que dá. Não, não é dessa maneira. O autor está falando: corramos com perseverança. Diga assim: perseverança. A perseverança, a permanência é a marca de um radical livre. É a marca de um homem, de uma mulher que se encontrou verdadeiramente com a graça do Senhor. Ele permanece, ele é perseverante. Então aqui o autor está falando: ei, tem uma carreira, tem uma corrida. Agora você precisa fazer isso com perseverança. Todos nós estamos inseridos nisso. A nossa corrida que nos está proposta, essa carreira que está diante de você, não é como se fosse um tiro de 100 metros. Que muitas vezes nós achamos que é isso. Nós saímos desesperados. Saímos até muito bem. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida não tem a ver como você começa, mas tem a ver como você termina. A carreira que o Senhor colocou diante de nós, nós precisamos trilhar com perseverança, ou seja, diariamente, constantemente, permanecendo naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor falou.
Então todo o crescimento nas nossas vidas tem a ver com processos. Isso é um processo. Processo de caminhar, de correr com perseverança. O crescimento que eu e você temos vem através de processo. Sabe, queridos, infelizmente muitos começam super bem, mas acabam não terminando, acabam desistindo no meio do caminho. Como eu disse, não importa a maneira que você iniciou, importa que você vai até o fim agora em nome de Jesus. Importa que o Senhor está te conduzindo, o Espírito está te conduzindo, algo está pulsando dentro de você. Você cantou aqui, você é um radical livre até morrer. Nós vamos até o fim. O Espírito vai nos conduzir até o destino final. Porque nós corremos com perseverança. Algo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Há uma graça sobre nós e nós corremos com perseverança. Talvez você recebeu um chamado ministerial. Talvez você recebeu um chamado para fazer algo, executar alguma coisa. Um propósito na sua vida. Mas você não está tão perseverante assim. Quando você não persevera, querido, está falando, olha, Senhor, o Senhor disse, mas talvez não vai acontecer. Mas quando você decide permanecer, perseverar, você está simplesmente confiando na palavra que foi liberada por Deus na sua vida. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Então o Senhor nos chamou os radicais livres para ser qualquer um nesse mundo. O Senhor chamou os radicais livres para permanecer até o fim. O Senhor te chamou para permanecer. O Senhor não te chamou para você simplesmente passar por eventos esporádicos. Não, o Senhor te chamou para permanecer, para viver o propósito pelo qual você está aqui, para viver tudo aquilo que o Senhor falou, para ser incendiado, e não somente ser incendiado, mas agora também transferir essa chama, transferir esse ligado, transferir essa palavra, transferir esse chamado para alguém. O Senhor te chamou para você permanecer. Então quem permanece é aquele que de fato está sendo cada dia mais maduro no Senhor. Os maduros não se distraem, mas os imaturos estão sempre distraídos, procurando eventos, procurando coisas. Mas nós não somos esses, nós somos maduros, porque cada dia mais a graça tem nos amadurecido, cada dia mais temos aprendido, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos moldando. É por isso que eu e você permanecemos firmes naquilo que o Senhor falou. Nós permanecemos. A Bíblia fala em 1 João 2, versículo 14: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece no seu coração, e vocês venceram o maligno. Nós não venceremos, nós já vencemos o maligno através de Cristo. Então permaneça na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Permanecer é sinal de maturidade. Diga para o jovem que está ao seu lado, permanecer é sinal de maturidade. Aleluia. Permanecer é sinal de maturidade. Mas a desistência é sinal do quê? Imaturidade. Então seja aquele jovem que você já é, maduro no Senhor. A maturidade já está na sua vida. A unção já está na sua vida. Você é chamado, você é escolhido, você é ungido. Permaneça dessa forma. Permaneça acreditando. Nesse ano nós viveremos algo poderoso. Permaneça. Decida hoje permanecer. Decida hoje permanecer caminhando, juntamente com esse irmão que está ao seu lado, com esse jovem que está ao seu lado. Diga para ele assim agora: nós viveremos algo poderoso nesse ano. Eu e você iremos permanecer e viveremos o sobrenatural do Senhor. Aleluia! Nós viveremos o sobrenatural. Aleluia! Então, primeiramente, o permanecer fala de frutificação. Quando você permanece na videira, você frutifica. Frutos virão. Mas também quando você permanece, está falando: eu estou avançando, eu estou crendo, eu estou crescendo na graça e no conhecimento. A permanência significa maturidade. Mas o terceiro ponto
que fala de permanecer é que um radical livre, ele permanece até mesmo no tempo da dor. Até mesmo no tempo da escassez, ele permanece. Porque ele não permanece na palavra de qualquer homem, ele permanece na palavra que foi liberada de Deus. Então não importa o que você está passando, não importa o que você passou, importa que você vai permanecer, porque a palavra de Deus está sobre sua vida. E nós olhamos para a Bíblia, olhamos para os homens de Deus, e nós vemos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um radical livre, sim ou não? Aleluia! O apóstolo Paulo foi um radical livre. Porque olha só o que diz a Bíblia. 2 Coríntios 11, do 24 ao 28. A versão NVT. 2 Coríntios 11, do 24 ao 28. A Bíblia diz assim: 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Olha só, queridos. Vou fazer um parênteses aqui. Se eu e você estivessem no lugar de Paulo ali, talvez nós já tínhamos desistido. Mas Paulo ainda continua a história dele. Recebeu 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei por uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos no meio do meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio, por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, olha só o 28. Além disso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha só que esse homem passou. Muitas vezes nós desistimos por tão pouco. Não é, não quero aqui gerar nada de um tipo de você ficar pensando que precisa passar por alguma coisa. Não, não é isso. Mas veja, a atitude de uma pessoa que permanece em meio às dificuldades. Ela não simplesmente permanece para si mesma, para ter algum retorno para ela mesma. Mas o apóstolo Paulo aqui estava permanecendo em meio a tantas dificuldades, em meio a sofrimentos, mas no final de tudo ele estava pensando, ainda tinha ali uma revelação de algo que recebeu do Senhor, recebeu a palavra, recebeu um direcionamento, recebeu um chamado, algo poderoso Deus colocou na vida do apóstolo Paulo, e agora ele está passando por dificuldades, por momentos difíceis, mas mesmo assim, ele não estava preocupado com aquilo que estava acontecendo com a sua vida, ele estava preocupado com o mover de Deus que iria acontecer nas igrejas que tinha colocado nas mãos dele. Então veja, queridos irmãos, o radical livre permanece, mas não simplesmente olhando para si, permanece olhando para aquilo que Deus colocou na sua mão. No meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da turbulência do dia a dia, perceba aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Simplesmente, Paulo não disse assim, ele poderia falar: olha, estou cansado de tudo isso aqui. Não, ele falou assim: não, tem algo poderoso. Se Deus disse, Deus colocou, Deus me chamou, eu sou chamado. Da mesma forma você é chamado para um movimento, para um avivamento nessa geração. Você é chamado para influenciar pessoas a conhecer quem Ele é de fato. Então nada que aconteça ao seu lado vai tirar o foco, assim como não tirou o foco do apóstolo Paulo. Ele estava pensando nas igrejas, em mim pesa essa obrigação. Mas não era uma obrigação de ter que fazer alguma coisa, não. Era simplesmente a importância que ele estava dando para aquilo, para a obra. Sabe, um radical livre, ele sempre permanece porque ele dá importância naquilo que é do Senhor, naquilo que Deus dá importância. O radical livre que está crescendo, avançando, ele também dá importância. Nós damos importância naquilo que é importante para Deus. O importante para o Senhor são os seus filhos, os filhos espirituais. Nós pensamos nisso também. Nós iremos transferir esse legado. Então Paulo poderia dizer: olha, eu sou aqui o mais famoso. Poderia falar: olha, eu fui o que mais recebi, eu que mais entendi.
Mas ele disse: eu permaneci. Dentro dele estava clamando algo: eu permaneci. Você, querido irmão, o sucesso de Paulo foi a permanência. O sucesso de Paulo foi permanecer naquilo que Deus tinha dito. O nosso sucesso como Radicais Livres será a nossa permanência. Veremos as coisas acontecer. Talvez você está assim: meu Deus, mas quando que vai acontecer? Vai acontecer na sua vida, não sei quando, mas vai acontecer. Decida permanecer. O sucesso está na permanência, em acreditar que aquilo que ele falou, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então o sucesso de Paulo estava na permanência. Ele decidiu permanecer na palavra. Ele decidiu acreditar na obra que foi concedida. Como eu disse, avivamento não tem a ver com o evento. Avivamento tem a ver com permanência. Quando você decide permanecer, começa de fato a acontecer um avivamento, primeiramente na sua vida. O seu espírito começa a borbulhar, seu espírito começa a entrar em ebulição. Isso não fica só com você. Avivamento é permanência. Quando você decide permanecer, quem está à sua volta começa a experimentar esse avivamento. Nós somos jovens chamados para esse avivamento, chamados para permanecer, chamados para acreditar, chamados para ficar, chamados para avançar. Não somos aqueles que retrocedem, somos aqueles que avançam. Somos aqueles que andam em direção, somos aqueles que corremos a carreira que nos está proposta, mas não de qualquer forma, corremos com perseverança, porque algo o Senhor liberou e o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, versículo 58. Quero chamar aqui a equipe louvor já. Aleluia. Aleluia. Os irmãos não querem almoçar hoje não? Aleluia. Amém. Aleluia. Chamei o louvor, mas eu tenho mais 6 pontos aqui para falar. Aleluia. Glória a Deus. Só quero fazer os 6 pontos com os irmãos aqui juntos. Caminhando para o final, queridos irmãos. 1 Coríntios 15, versículo 58, a Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Sede firme, o Senhor está falando para você: seja firme, seja inabalável. Você já é inabalável. Dentro de você existe um espírito inabalável. A Bíblia fala em Timóteo que dentro de nós tem um espírito poderoso. Não é um espírito covarde, não é um espírito amedrontado, é um espírito poderoso. Esse é o Espírito de Deus, esse Espírito é inabalável. Então você já é um radical livre que é inabalável. Você já é um radical livre firme, mas continue sendo. Continue acreditando que essa é a sua realidade. Seja firme, inabalável, mas agora sempre abundante na obra do Senhor. Tudo que você for fazer para o Senhor, seja abundante. Mas nós somos abundantes porque nós temos a certeza, a clareza, que é Deus que está fazendo, Deus que está conduzindo. E quanto mais você percebe Deus fazendo, quanto mais você percebe Deus, o Espírito te conduzindo, mais abundante você se torna. Mais abundante você se torna. Então o fato de nós sermos firmes, inabaláveis e abundantes, não tem a ver conosco, tem a ver com a revelação que você tem, sabendo que Deus irá promover a sua vida, que Deus irá recompensar tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está investindo, tudo aquilo que você está fazendo para o Senhor. Esse trabalho não é vão, esse trabalho não é vão. Então continue firme, continue inabalável. Sabe, meus irmãos, qual é o perigo de tudo isso? É nós ficarmos fora daquilo que o Senhor irá fazer. O perigo é você ficar fora, achar que tudo isso aqui, talvez, será? Esse é um perigo na sua vida, você achar que as coisas não irão acontecer. Não fique de fora daquilo que Deus vai fazer.
Não fique de fora daquilo que Deus já está fazendo. Não fique de fora do incendiar do Senhor. Não fique de fora daquilo que o Senhor prometeu fazer no meio dos radicais livres. Não fique de fora. Esteja aqui, esteja presente, sempre abundante. Fique firme, inabalável. Fique, permaneça, 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 porque a frutificação virá. Permaneça, a maturidade vai acontecer. Permaneça no tempo da dor, porque no tempo da dor é que nós vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Não desista, permaneça. Sabe, Deus não chamou você para ser um radical livre comum. Deus te chamou para ser um radical livre constante. Deus te chamou para ser aquele que não negocia a presença. Deus te chamou para ser esse homem, essa mulher, aquele que permanece até mesmo em tempos difíceis. Deus não te chamou para ser um homem, uma mulher comum. Deus te chamou, e você é constante, perseverante. Aquele que não negocia a presença é aquele que avança para o propósito. Entenda, queridos irmãos, para nós encerrarmos aqui, para nós orarmos, o Senhor está te chamando para permanecer. Permanecer no chamado pelo qual você foi designado. O chamado que o Senhor tem na sua vida se cumprirá a partir do momento que você entender: eu preciso permanecer. E o chamado não é para quem começa bem, não. É simplesmente para aquele que permanece. Lembra do versículo que eu falei de Lucas 24:49? Aquele povo recebeu um sobrenatural. Um sobrenatural mágico. Um sobrenatural muito top. Aleluia. Fiquei esperando ele parar aqui, mas ele não parou. Eu falei, eu vou falar top. Aleluia, para dar tempo. Os irmãos estão entendendo. Aleluia. Mas aquele povo só recebeu porque eles permaneceram. Alguns permaneceram, porque quando o Senhor disse, ali tinha aproximadamente 500 pessoas. 500 pessoas ouviram: permaneçam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas a Bíblia conta que não foram 500 que receberam. O que aconteceu com os 380? Desistiram, pararam, não acreditaram, decidiram não avançar. Mas 120, queridos irmãos, decidiram, eles permaneceram. E a Bíblia fala em Atos 2 que de repente veio um vento e tomou conta de toda a casa e todos foram cheios. Mas por que isso? Porque eles decidiram permanecer. De repente, muitas pessoas não permanecem e perdem o de repente de Deus. Não seja louco de perder o de repente de Deus. Logo vai acontecer, de repente vai acontecer. Talvez você não está acreditando, mas de repente o que eu estou falando é agora, nesse exato momento, vai acontecer algo na sua vida. O Senhor está te chamando para ser um homem, uma mulher que permanece, que fica, que avança, que não retrocede, porque o Espírito está te conduzindo. Se você recebeu um chamado do Senhor, talvez de certa forma, no decorrer da caminhada, você achou que talvez seria coisa até da sua cabeça. Quer dizer para você, hoje o dia, o Senhor preparou para te incendiar novamente, para fazer você cada dia mais fortalecido, protegido. Um homem, uma mulher que vai avançar de uma maneira sobrenatural. Quem estiver perto de você vai avançar da mesma maneira. Olha para esse radical livre que está ao seu lado, fala assim: se você permanecer aqui, você vai avançar como nunca. Aleluia, aleluia. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. O Senhor está te chamando para um compromisso. Compromisso. Mas esse compromisso é para que você seja abençoado, para que você receba algo do Senhor.
para que você não fique dando voltas no deserto, para que você avance cada dia mais, adentre para as coisas maravilhosas que o Senhor te chamou.